Boa noite, começando mais uma live. Coloquei uma música aqui, se chama Leve e Suave, do Lenine, né? É uma música inspiradora pra gente começar esse dia aqui bem gostoso. Muito obrigada por quem tá chegando, convidados também do Daniel Costa, super grata pela vinda de vocês, né? Prestigiando o Daniel, mas certamente também ao Carreira Bistrô. Márcio Martins, meu consultor, né? Assessor de experiências, né? Agradeço muito a tua chegada aqui, tá podendo participar, porque tá de folga das lives, né, Márcio? Márcio estava fazendo lives uma vez por dia, quer dizer, 5 vezes por semana, todos os dias. Então, super bacana agora poder assistir a gente, daqui a pouco ele volta. Mas vamos combinar, Márcio, escolhe outro dia para fazer as lives, para a gente poder estar junto aqui, até porque Márcio é curador, né, desse projeto das lives dos 10 anos do Bistrô, é por isso que a gente está aqui. A gente está celebrando os 10 anos da empresa, eu sempre repito isso porque eu acho importante. Ser empresário, ser empreendedor nesse país não é uma coisa fácil. Então, apesar da pandemia, a gente achou que era importante celebrar de uma maneira, né, adequada, levando conhecimento, informação e perspectivas de futuro para as pessoas, porque a gente acredita, a gente tem um olhar positivo para a vida, é o DNA do Bistrô, né, a positividade, a construção, o olhar de futuro, enfim, essas habilidades do futuro que a gente precisa ter. Então, Márcio, você tem sido incrível, um parceiro incrível, meu time também, nesse processo, a Tauana, a Jane, o Robson, a Simone e outros tantos, o Nivaldo, a Maristela, que participam do nosso dia a dia. Fico muito feliz. Gente, obrigada a todos que estão entrando. Eu vou começar aqui, antes de chamar o Daniel, né, trazendo aqui algumas questões. Essa é a nossa 18ª live. Já estamos a caminho do encerramento. Nós vamos fazer 20 lives de celebração do Bistrô. Depois a gente vai entrar com outro tipo, com uma outra proposta, tem novidades para acontecer, né? A gente vai trazer uma outra temática, né? Não vou falar muito, o Márcio não me autoriza a falar muito, nós estamos bolando esse projeto ainda. Então nós vamos até o dia 28 de outubro com esse formato, encerraremos. E depois a gente vai dar um intervalo, que eu ainda não sei exatamente de quantas, ou semana, ou dias, né? Enfim, uma semana ou 2 semanas. E vamos entrar com uma outra proposta, porque a gente acha que tem uma missão do Bistrô, que é de fato levar e fazer essas conexões, né? Então a gente não vai deixar de continuar. E aí, obrigada pelo elogio, Márcio. Você faz parte desse time, eu tenho certeza disso, né? O Nivaldo, a Mari, são pessoas que estão muito ligadas a gente. Na semana passada a gente teve a presença da Maristela e do Nivaldo dentro da proposta do CBTD Digital, que era falar sobre Dream Teams, dimensões para aprendizagem e engajamento. A gente conseguiu fazer a live, né, super bacana com a Maristela Real, e concluímos. Na sequência a gente abriu uma segunda live porque a gente queria trazer o Nivaldo Assis, que está aqui com a gente agora, para falar também da experiência dele, que é incrível. Infelizmente, não sei qual foi o motivo, mas tecnologia, não sei se foi a chuva, não sei se foi, enfim, a cobertura, não conseguimos prosseguir com a live, tivemos que interromper, e aí a live vai continuar amanhã, quinta-feira, às 21 horas. Excepcionalmente, teremos essa live 2 na semana, mas com assim, uma proposta incrível de ouvir toda a experiência do Nivaldo, as provocações que ele traz, que são muito interessantes. Então, conto com vocês, divulguem, eu estou divulgando também. Então, amanhã, quinta-feira, teremos uma live com o Nivaldo para falar de aprendizagem e engajamento, mindset de aprendizagem e engajamento. E já avisando da próxima live, eu gosto de falar no começo e quando dá, eu falo no fim, às vezes não dá no fim, nós vamos receber o Igor Coso. O Igor, ele é diretor-geral da ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, responsável, ele e o time dele, pela realização do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, que acabou de acontecer na primeira vez, versão digital, do qual nós somos patrocinadores, o Carreira Bistrô, o 2º ano que a gente patrocina o evento.
E a gente convidou o Igor, que gentilmente aceitou o convite, para falar dos highlights do CBTD Digital 2020. A gente quer entender como foi montar, como foi a proposta, como foi a receptividade das pessoas, quais foram os temas que mais bombaram, quais são as tendências, né, que estão sendo identificadas para treinamento e desenvolvimento aí para os próximos ciclos, né, meses, anos. Enfim, vai ser super legal. Quarta-feira, dia 21, às 21 horas. É a nossa penúltima. E aí depois eu vou divulgar a nossa última. A gente está preparando algo muito bacana também. E hoje, eu já vou começar a chamar aqui o Daniel, né? Para o Daniel estar conosco aqui na tela. Hoje tem sorteio do livro. Eu já vou apresentar qual é o livro. Só ganha o livro para as pessoas novas que chegaram, quem estiver na live na hora do sorteio, né? Daniel, boa noite. Super honrada da sua presença conosco. Boa noite, Deise. Boa noite a todos que estão nos prestigiando. Espero que o meu áudio esteja bom aqui. Eu estou tendo um certo retorno aqui. Vocês estão ouvindo bem? Ah, que bom. Muito obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês para esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Eu não tenho a menor dúvida, porque primeiro já tive um alinhamento com você, eu conto os bastidores para as pessoas, tive um alinhamento com você que foi incrível, eu fiquei muito entusiasmada. E depois, gente, que é o nome da live de hoje, né? Que é Não Existe Gestão Sem Comunicação, que é o livro desse profissional maravilhoso, que é o livro que a gente vai certamente sortear. Eu já fiz algumas marcações aqui. Eu já Estou sabia, vendo os post-its, né? Estou vendo não os é? post-its, já gostei. Tá vendo? Uhum. E eu não fiz mais porque, enfim, a live é curta. Mas eu já sabia que o livro era bom, porque eu já tive essa informação, mas eu me surpreendi, Daniel. Ele é muito bom. Ele não é bom, não. Ele é muito bom. É um livro extremamente atual, provocativo, que cobre todos os temas voltados à questão da gestão e da comunicação. Eu adorei, de verdade. Eu sou uma leitora, assim, voraz. E eu realmente fiquei encantada com o seu livro. Parabéns, tá? Muito obrigado. Obrigado. Nós vamos sortear ele, viu, gente? Então fique com a gente até o final. Bem, falando do Daniel, eu quero que você complemente, Daniel, por favor. Daniel é um dos maiores especialistas brasileiros de comunicação interna e endomarketing. É escritor, é palestrante e ele define, que eu fui lá buscar, como um inquieto, né? Uma pessoa inquieta, curiosa e extremamente... E, evidentemente, que a gente vai falar sobre esse tema que tem milhares de derivações. Daniel, se eu esqueci alguma coisa na sua apresentação, certamente eu esqueci, mas de propósito eu queria que você falasse, né? O que mais que o Daniel é, além disso tudo? Muito obrigado, Deise. Mais uma vez, eu acho que a apresentação foi mais do que o suficiente. Se eu pudesse complementar, eu diria, eu contaria um pouco mais de mim, né, da pessoa, né? Por Filho de favor. professora e contador, da Lenira e do Antônio, que cresceu com um apego muito forte pela família, que aprendeu essa inquietude em casa, que aprendeu a amar a literatura com a minha mãe, que cresci vendo ela, lendo livros, e certamente eu acredito muito que a qualidade da linguagem escrita que sai de nós, assim como da linguagem falada que sai de nós, é proporcional à linguagem escrita e à linguagem falada que entra. Isso me ensinou muito. Pai de uma filha linda chamada Maria Laura, pai de uma enteada linda, que é como se fosse minha filha, a Maria Luísa, marido da Pamela, que me deu um susto semana passada aí, com uma suspeita de meningite, mas tá tudo bem. E é isso, né? A vida é feita dos encontros e das conexões que a gente faz. Então, se eu pudesse complementar, eu diria apenas que eu adoro estar com pessoas, apesar aí talvez de uma alma um pouquinho ácida, de um pouquinho irônica, que nem sempre é fácil de se aproximar. Eu adoro estar com a casa cheia. E é isso, né? Esse mesmo ímpeto levado para o trabalho, eu acho que tem trazido bons frutos. Obrigado. Maravilhoso. Eu que agradeço, incrível, super legal. Então, assim, nos conectamos muito na questão do prazer da linguagem. Eu sou uma Legal. apaixonada pela fala, pela escrita, pelo, enfim.
Que bom. Me senti muito representada aqui, porque achei teu livro realmente muito bem colocado, estruturado, agradável. Já falei isso, mas repito, né? Em defesa do livro. Eu estou nessa campanha já há algum tempo. Em defesa do livro. Precisamos, né? Não Porque é? há muita gente que quer acabar com os livros, né? Ou selecionar os livros, e a gente não precisa disso. Não. É Quem exatamente chegou isso. agora, super obrigada pela presença, pessoas novas, pessoas que já estão aqui com a gente há algum tempo, super obrigada. E falei do sorteio do livro do Daniel, que vai ser no final da live, vale muito a pena. Não é por isso que vocês vão ficar, porque a qualidade da conversa vai ser incrível, mas também, né, tem a chance aí de ganhar um mimo maravilhoso, né? Um livro aí que vai enriquecer a vida de vocês. Daniel, antes de começar a te fazer a primeira pergunta, eu tenho sempre o hábito de trazer um escritor, um poeta, alguma coisa que represente a conversa do dia, né? E eu fui buscar, e não foi simples, tá? Buscar dessa vez, porque é um tema muito específico da questão da comunicação, do endomarketing, e eu não queria os autores tradicionais, especialistas em comunicação, eu queria uma inspiração. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei no meio do caminho. Eu peguei uma pessoa que é um escritor, mas que certamente era também uma pessoa da área de comunicação, que foi o Milor Fernandes. Eu Hum, achei que ele combinava com você, né? Pela sua forma, pela até que você falou, tem um humor, tem uma acidez, e ele também tinha isso de uma maneira muito especial, mas muito agradável. E ele disse assim, você deve conhecer essa frase porque ela é bem divulgada. Só depois que a tecnologia inventou o telefone, o telégrafo, a televisão, a internet, foi que se descobriu que o problema de comunicação mais sério era o de perto. verdade, Não é? verdade. É total verdade. Total verdade. E tem outra frase que eu fui buscar que depois eu descobri que estava no seu livro e eu adorei, falei, eu tenho que repetir ela. Hum, Do velho guerreiro, Chacrinha. Quem não se Uhum, comunica, se trumbica. verdade, Essa você verdade. cita no seu Sem livro, dúvida, sem não dúvida. é? Um excepcional, um dos maiores comunicadores que esse país já teve. Não é? Disruptivo em toda a vida dele, né? Disruptivo em toda a vida dele. Exatamente. Bem, vamos lá. Vou começar. A primeira pergunta que eu faço, né? Às vezes eu esqueço, confesso, eu estou tão entusiasmada com o tema, mas aqui hoje eu me organizei para não esquecer. Eu queria saber o que está acontecendo de bom com você nesse momento que estamos vivendo, né? O que rolou de extraordinário que você celebra como algo positivo? Então, veja só, ainda que essa pandemia tenha impactado tão fortemente a vida de todos nós, e que eu conheço algumas pessoas que perderam pessoas queridas aí, todo mundo conhece alguém, né? A gente tem que fazer uma leitura positiva de tudo isso. E posso te dizer assim que ainda está acontecendo, apesar dela não estar aqui agora. Acho que o meu ponto alto durante a pandemia foi a oportunidade que eu tive de receber a minha filha mais velha, de 15 anos, que mora em Porto Alegre com a mãe, que nós nos separamos quando ela tinha quase 8 anos, e agora está com 15, completou 15 em 25 de setembro. Ali em abril desse ano, ela veio para cá e ficou quase 3 meses comigo. Olha, E isso foi um momento tão mágico, porque a gente teve a oportunidade não só de resgatar uma convivência diária e ela deixar de ser uma visita na minha casa para se sentir em família olha, aqui. E, inclusive, de algumas conversas muito difíceis que a gente teve no início, sobre a separação, sobre a minha vinda para São Paulo, como ela se sentiu com tudo isso, e como ela se sentia, né, de eu ter me reconstruído com uma outra pessoa, com uma outra filha, e como isso impactava nela. E que foi tão bom, foi tão mágico, porque a nossa relação mudou radicalmente, né? E não que a gente não fosse próximo antes, a gente era e manteve uma rotina de convivência muito forte depois desse momento que foi um marco da vida dela, um marco de dor, né? Obviamente que não é fácil para ninguém claro. ver os pais irem cada um para o seu lado,
mas esse resgate foi muito importante e é uma das coisas que me deixou muito feliz e que fez com que ela quisesse voltar sempre. Está vindo de novo agora esse mês e vai Nossa, ficar aí sem data para voltar. Isso tem sido realmente um ponto alto desse período, muito rico. maravilhoso. Olha, eu celebro. Quando eu celebro online, Uhum. eu faço assim. Celebro, porque Sim, de fato é um. Como me faz refletir já sobre a comunicação, como as conversas difíceis, quando enfrentadas, elas são extremamente transformadoras, né? A sem gente dúvida. parte, passa pelo conflito, a gente vai encontrar a compaixão, a empatia, a gente vai olhar a perspectiva, né, do bem comum. Eu acredito muito nisso e certamente sei que você também acredita, né? Verdade. Maravilhoso. Vamos lá, Obrigado. então. Bem, para começar agora o nosso papo sobre não existe gestão sobre comunicação, eu queria que você nos trouxesse a reflexão do próprio título, né? Uhum. Explicar o porquê e fazer uma resenha do livro, né? Do Tá que você bom. aborda, por favor. Então vamos lá. A minha formação, minha formação foi em administração de empresas, mais especificamente com ênfase em recursos humanos, que foi o caminho que eu segui. E eu sempre olhei para as organizações, nunca foi o bastante aquilo que eu aprendi na faculdade. E eu te diria assim, que o caminho que me ajudou a encarar o trabalho desde muito cedo, assim, porque eu comecei a trabalhar aos 14 anos, foi ter um olhar dialético sobre as coisas, que foi o insight que veio da faculdade. Olhar por duas perspectivas. Pela perspectiva racional e pela perspectiva emocional. Aquilo que o coração me diz e aquilo que a mente me diz. E esse livro, que foi escrito em 2014, publicado em 2014, ele celebra na minha perspectiva, esses olhares que não são antagônicos. Razão e emoção não são antagônicos, são complementares. E aí, indo mais profundamente, eu entendo que toda empresa é uma cultura e tem uma gestão. Repara nos verbos que eu usei. É cultura, tem gestão. A cultura representa toda a dimensão emocional, afetiva, a subjetividade dessa empresa, o seu propósito, a sua razão de existir. Enquanto a gestão, ao invés de representar a identidade, representa aquilo que a empresa faz. Se os motivos para a tomada de decisão são fornecidos pela cultura, os critérios estão na gestão. A estratégia está na gestão. E essas duas questões se interconectam. Então, se eu fosse desenhar, né, é um esquema que está no livro, está aqui um círculo que é a gestão, essa dimensão subjetiva, outro círculo que é a dimensão racional da gestão, e elas se conectam. Tem uma zona de intersecção. Essa zona de intersecção é a comunicação interna. É onde a gente encontra a, a sobreposição, a convivência, a unicidade daquilo que o trabalho representa na vida dos seres humanos e daquilo que a organização representa enquanto atendimento de uma necessidade pessoal que todo mundo Essa tem. aqui, né, Daniel? Isso, esse desenho. Ó, você já está bem familiarizado com o livro, já passou por aí. Eu já li. Então, quando eu cunhei o título Não Existe Gestão sem Comunicação, eu quis realmente representar isso, né? Não há como ter uma gestão efetiva ou uma comunicação efetiva sem que ela seja afetiva. Ganhar a mente de alguém passa por ganhar antes o coração. Isso vale para os nossos relacionamentos afetivos, tanto quanto vale para os nossos relacionamentos empresariais, seja o vínculo da empresa com o seu empregado, como dessa empresa com os seus consumidores. E eu diria que, em essência, essa é essa resenha do livro, né, onde eu tenho oportunidade para falar para todas as pessoas, para os gestores específicos, para os líderes das empresas e também para as pessoas mais especificamente que trabalham com employee experience, com employer branding, que seria marca empregadora, jornada do colaborador e engajamento. Né? Maravilhoso. Aliás, essa frase que você trouxe, eu destaquei ela aqui, tá? Que eu achei maravilhoso. Você falou da comunicação, mas aqui você no livro você falou endomarketing.
Você fala Uhum. disso, né? O efetivo, né? O endomarketing efetivo precisa ser antes afetivo. Achei isso lindo. Achei lindo essa frase. Vou começar Legal. a citá-la com a devida autoria, pode ter certeza. E a gente pode mudar a palavra, né, Daisy? Não precisa ser só Claro, endomarketing, assim, a claro. gestão efetiva é também, antes de tudo, afetiva, Afetiva. a comunicação efetiva é, antes de tudo, afetiva, e vamos Exato. trocar essa palavra aí, a gente sempre vai chegar à mesma conclusão. Razão e emoção não são antagônicas, são complementares. A Mari está dizendo aqui, a Mari é uma pessoa muito especial, já trabalhou comigo, uma consultora incrível, uma profissional, tá dizendo lindo e perfeito. É isso mesmo, eu também acho, Mari, lindo e perfeito. Obrigado, Mari. Bem, vamos lá. Na nossa conversa de alinhamento, você falou algo também muito interessante, várias coisas interessantes, e você falou sobre a ressignificação do papel da área de comunicação e endomarketing, né? Então, antes de avançar, gostaria que você me ajudasse a entender a razão de existir, né, de cada um e também qual a influência que a tecnologia tem hoje desses processos, vamos chamar assim, ou que você até chama, né, também, você fala muito de... É processo, você fala que não é uma pessoa, é um processo. Então, dentro desses Uhum. processos, qual é a interferência, a influência que a tecnologia passa a ter, enfim, já há algum Tá tempo, bom, mas certamente agora mais do que nunca. tá bom. Então vamos por partes aí, vamos dividir em etapas. Primeiro ponto, já são 20 anos de comunicação interna, né, que eu trabalho na área. E a grande preocupação da comunicação interna, até os últimos 4, 5 anos, sempre foi com a logística da informação, foi com entregar a informação para as pessoas. E entregar a informação não significa, né? E aí até uma frase que está no livro ali, a frase de abertura, né, de apresentação do Bernard Shaw, que diz que o maior problema da comunicação é a expectativa de que ela aconteceu, e nem sempre acontece. E as empresas funcionam mais ou menos assim, né? Elas têm uma oferta de informação para entregar às pessoas que é uma garrafa. E a cabeça das pessoas é esse copinho aqui, né? E as empresas se preocupam em esvaziar a garrafa, não em encher o copo. Sempre se preocuparam. Né? Então, a logística, o entregar a informação sempre foi a grande preocupação dessas empresas. Ponto um. Agora vamos ir para outro ponto que tu falou de conceito, depois eu vou resgatar aqui. Por Né? favor, fique à Marketing, vontade. comunicação interna, o que é, qual é o conceito? Eu, no meu primeiro livro, lá em 2010, há 10 anos atrás, eu ainda me preocupava muito com isso. Hoje eu acho que essa discussão é irrelevante. Não importa se a gente está. Qual é o conceito que eu aplico, se é endomarketing, se é comunicação interna, se é employer branding, se é jornada do colaborador, se é EVP. O que importa é fazer o trabalho bem feito. A gente não tem que mais discutir o conceito. A gente tem que discutir, né, como que as pessoas se sentem trabalhando na minha empresa e como a comunicação influencia essa sensação, esse sentimento. Que é aquelas duas perguntas que a gente falou no alinhamento, que eu vejo como fundamentais que cada empresa descubra a sua resposta, porque não tem uma resposta pronta. A primeira é: de que maneira eu ajudo as pessoas a terem muito mais dias incríveis do que dias de bosta na empresa? Adorei Porque a isso, gente tá, gente? sabe, Dia de né? A gente bosta. sabe, porque tem, né? É A gente isso. sabe que nem todo dia é incrível, maravilhoso, perfeito. E aí existem os dias maravilhosos, os dias incríveis, os dias bons, os dias mais ou menos e os dias de bosta. A proporcionalidade entre eles é o que determina como é que eu vou me sentir como profissional. Ponto um. Ponto dois, a comunicação amarrando tudo isso, ela é como a gente ajuda as pessoas a entenderem que se comunicar mais e melhor dá menos trabalho e gera mais resultados. Porque as pessoas não entendem assim. As pessoas acham que se comunicar é mais uma tarefa. Infelizmente. A gente tem uma tendência muito forte a terceirizar a comunicação para o meio, não entendendo que somos protagonistas. Então, eu transfiro a comunicação para o e-mail, eu transfiro a comunicação para o caderno, eu transfiro a comunicação para a mídia. Isso não faz o menor sentido.
E eu até brinco que é como a gente faz em casa, né? Que todo mundo quer gelo, mas ninguém enche a forminha. E aí quando vai pegar, quando chega lá para pegar o gelo, as forminhas estão todas vazias, o primeiro a reclamar é justamente o último a encher a forminha. Minhas filhas aqui em casa, né? Porra, não tem gelo! Pois é, mas quem é que consome gelo aqui? Com a informação é a mesma coisa. Né? A gente consome, 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 mas não se preocupa em melhor informar. Eu me sinto mal informado, mas eu não me preocupo em melhor informar. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer para resolver esse conceito é justamente isso, ajudar as pessoas a entenderem esses dois aspectos, né? Melhorar os dias que elas têm nas empresas com uma experiência melhor, e aí isso seria uma aplicação em tese mais relacionada ao conceito do endomarketing, que está mais intimamente ligado, então, à experiência, à vivência, aos dias incríveis, e a comunicação corporativa, a essa fluidez da troca, do contato entre as pessoas. Então, eu te diria que a resposta para essa pergunta está muito nessa linha, assim, né? Conseguir não separar os conceitos, mas vê-los em conjunto. Vê-los, enquanto, de certa forma, o endomarketing está mais voltado ao coração, à cultura, talvez a comunicação corporativa esteja mais voltada à gestão, né? Então, a dimensão racional. E eu acho que isso complementa essa dualidade aí, que é importante. Fala um pouco da tecnologia. Perdão, a tecnologia. Bom, e É, aí onde é que a tecnologia entra nessa história? Esqueci do não, tópico. nenhum problema. Perdão. Era muito Bom, grande a pergunta. ela tinha 3 etapas, né? É, Bom, chegamos lá. Bom, gente, a tecnologia mudou a nossa vida radicalmente fora da empresa. Então, haja vista que nós estamos aqui, com certeza, todos nós, ou a maioria de nós, conectados através desse carinha, né, do celular, que a nossa porta, a nossa janela para o mundo, nosso acesso ao planeta, está aqui. Nossa forma de fazer banco, nossa forma de consumir informação, de se deslocar, de se hospedar, tudo veio para cá para o celular. Então, se a comunicação interna não estiver aqui, ela vai ser periférica à vida das pessoas. Não vai estar inclusa na vida das pessoas, vai ser periférica. E a gente não quer ser periférico. A gente quer que a empresa, enquanto campo extremamente importante da autoexpressão das pessoas, esteja tão acessível quanto os bancos, as músicas, né, o Spotify na nossa vida. Eu não quero fazer propaganda de nenhum aplicativo, sim, mas a mas empresa tem que ser tão presente, essa porta de entrada, essa porta de acesso tem que ser tão fluida como todas as outras da nossa vida. Então a tecnologia entra para mudar essa perspectiva do quanto a logística da informação antes era importante, que o importante era entregar, e agora abre a porta para uma comunicação cujo centro de tudo é ouvir. Ouvir o colaborador. Porque essa escuta, ela está diretamente relacionada ao poder de influência. Vale para o indivíduo e vale para a organização. Vamos lá. Se eu quero influenciar minhas filhas pré-adolescentes, adolescentes, minha esposa, minha equipe de trabalho, meus pais, eu preciso conhecer essas pessoas. Então, quem melhor do que a minha filha para avaliar se eu sou um bom pai? Quem melhor do que a minha esposa para avaliar se eu sou um bom marido? Quem melhor do que os meus subordinados para avaliar se eu sou um bom líder? Quem melhor do que os meus colegas para avaliar se eu sou um bom parceiro? Então, se eu tenho a escuta e se eu pergunto sobre isso, eu vou conhecer mais sobre Maria, João, Paulo, Pedro e todas essas pessoas que comigo se relacionam, para que eu consiga melhor influenciá-las. Afinal, as pessoas acreditam muito mais naquilo que elas dizem do que naquilo que a gente diz para elas. Então, se eu entendo esses valores e crenças, eu consigo fazer isso. E não há outra forma hoje de ter a comunicação presente na vida das pessoas do trabalho que não seja uma tecnologia social. Então, a maravilhoso. tecnologia mudou radicalmente, porque agora, se antes eu tinha um problema 20 anos atrás de mandar um vídeo do CEO dos meus clientes por malote
para Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e isso levava 7 dias, agora eu faço no real time. Faço numa Claro. live, como a gente está fazendo agora. Então a logística não é mais problema. O que é problema é a escuta e diálogo. E só as tecnologias sociais me proporcionam isso. Uau, adorei, adorei, adorei. Tem algumas perguntas aqui, eu já estou com outras várias, mas vou tentar aqui, né, compartilhar o Uhum. espaço com ou escutar as pessoas que estão aqui nos assistindo. Olha, houve uma pergunta de qual é a relação entre o endomarketing e o EVP. Depois, uma Tá outra bom? pessoa perguntou o que é o EVP. A Larissa até respondeu. A EVP é a proposta de valor, algo inegociável, aquilo que diferencia a sua empresa das outras. Mas acho que era A importante você, Larissa. né? E Conheço só A Larissa, querida amiga. é, Né? então, Tá bom. então tem essa Já tá. questão do EVP e do endomarketing. E aí, só para aproveitar aqui, que eu já te jogo essa também para você poder completar, a Fernanda Reutemann fala assim: importante ressaltar que essa escuta do colaborador não se resume em realizar uma pesquisa a cada 2 anos. Não, Né? de jeito Então nenhum. é isso. Eu jogo para você aí o EVP, a relação do endomarketing com ele e também essa questão do que é essa escuta. Tá bom. Então vamos lá. Vou tentar ser o menos teórico possível, mas necessariamente vamos passar por isso. EVP vem de uma sigla em inglês que é Employee Value Proposition, ou proposta de valor ao empregado. O que a empresa entrega às pessoas em troca do trabalho delas? Né? E esse EVP ele se constitui não só de uma dimensão racional tangível, eu estou falando de remuneração, benefícios, programa de crescimento, ambiente físico e todas aquelas entregas materiais, táteis que eu tenho, mas também das subjetividades, né? Oportunidades, desafios, propósitos. Minha filha chegou aqui, ó, Malala, bem-vinda, meu amor. Né? A primeira live que ela assiste ao vivo do pai. Eita, falei É de a, ti agora um pouco, baixinha. é a É Mala. Malala Lustosa. Oi, Tá aí, ó. O nome dela é Maria. Maria Laura, apelido Maria Malala. Laura, super bem-vinda, querida. Seu pai está aqui arrebentando. Ó, já até me deixou com o coração palpitando, ó. Oi, Que... papai. Então, vamos lá. Eu estava falando, então tem essa dimensão racional tangível, aquilo que eu entrego em termos de proposta de valor, mas também a subjetividade dessa empresa, o seu propósito, a sua razão de existir, né? As oportunidades de crescimento. E o MVP, em essência, é o produto do endomarketing. É aquilo que a gente vende para dentro da organização. Então, vamos lá, está no meu primeiro livro. Se existe um composto de marketing, tradicionalmente conhecido pelos 4Ps do Kotler, de produto, preço, promoção e propaganda, obviamente tem que existir também um composto de endomarketing. Né? E o composto de endomarketing é justamente o produto, é o EVP, é essa proposta de valor, aquilo que as pessoas obtêm nesta relação de trabalho nesta empresa, e o preço. E aí a lógica é invertida. O preço não é o dinheiro. O preço seria, o P de preço é o desempenho que eu entrego em troca dessa proposta de valor. O quanto essa proposta de valor me motiva e me engaja a melhor performar dentro da organização. Num ambiente correlato a ponto e tendo a comunicação correlata à promoção ou propaganda. Então, o composto de endomarketing tem esses pilares. EVP é, portanto, o nosso produto a ser vendido. Maravilhoso, maravilhoso. Amém. Tem uma perguntinha aqui, que eu também acho que vale a pena não deixar passar, da Sânia, também uma profissional aí bastante engajada, do Operador Nacional de Energia, ela atua. Ela fala assim: por que será que muitas pesquisas de clima em diferentes empresas apontam a comunicação como um ponto de melhoria? Ah, tá bom. Vamos nessa, então. Quer Sânia, saber? Sânia, Lá vem a resposta. Sânia, então, que é operador nacional de sistema. Sânia, eu conheço muito o setor elétrico. Grande parte, eu tenho clientes aí no setor elétrico. As maiores, assim, não sei se eu posso falar os nomes, mas Norte Energia, EDP, Grupo AES, Energia Sustentável, a Engie, são todos clientes aí que eu tive a oportunidade de trabalhar, então conheço bastante do setor, tanto na geração, quanto na transmissão, quanto na distribuição.
E aí, ponto um. De fato, a comunicação interna é o maior problema da maioria das organizações. Isso não é visto apenas nas pesquisas de clima, mas também nas pesquisas que trabalham com o engajamento dos colaboradores. Mas se por um lado ela é o maior problema, também ela é a solução para todos os outros. Boa. E por que a comunicação é o maior problema das empresas, Sânia? E Sânia e todos os demais? Porque ela é o maior problema das nossas vidas, dos seres humanos. Né? Ela é Perfeito. o maior problema das nossas vidas. Assim, ó, por que os relacionamentos não dão certo entre os seres humanos? Porque a comunicação não foi boa. E se a comunicação não foi boa, a gente não reconheceu e não acolheu a vulnerabilidade do outro. E na empresa não é diferente. Né? Então muda o CNPJ, mas os problemas continuam os mesmos. Por exemplo, falta de integração entre áreas. Quantas empresas aqui representadas têm dificuldade de comunicação entre áreas? Todas. Eu já fiz 63 diagnósticos de comunicação em grandes corporações brasileiras. Tenho clientes em que eu apliquei essa metodologia que tem 140 mil colaboradores a 300 colaboradores. E sempre, todas elas têm problema de comunicação entre áreas. E o que é um problema de comunicação entre áreas se não um problema de comunicação entre pessoas? Porque as empresas são feitas de pessoas. Os clientes são pessoas. Todos são pessoas. Né? Então, todas as relações se estabelecem a partir dessa dificuldade que a gente tem em ouvir e se fazer entender. Né? Então, as pesquisas de clima só representam, só mostram aquilo que é uma evidência nossa, de uma dificuldade que nós temos enquanto seres humanos. Ponto. Aí, vamos lá. Já dá para resolver? Ter uma empresa perfeita em comunicação? Não, não existe. Não existe. Eu diria que a comunicação ela sempre continuará sendo um problema. Mas ela é uma doença crônica. Mais ou menos, vamos comparar com a diabetes, que se alguém tem diabetes sabe do que eu estou falando. Eu vou precisar controlar para o resto da minha vida. Né? Preciso controlar, alguém falou aqui em áreas de silos. Os silos serão estabelecidos, inclusive pelo mindset que nós temos, formal das organizações, que é o seguinte: por que os silos existem? Todo mundo conhece o organograma das empresas, né? Só que a gente confundiu. A gente viajou na maionese quando confundiu. Achou que o organograma, que é uma representação gráfica de como a empresa está estruturada, é também a representação de fluxograma de como a empresa deve se comunicar dentro das hierarquias tradicionalmente estabelecidas. Né? E aí criam-se silos. E a gente esquece de olhar esse organograma horizontalmente. Porque, ou seja, os diretores de uma empresa, os caras que estão lá no topo, na sua horizontalidade, se a gente cortar esses caras, eles são uma equipe. A equipe de diretores ou a equipe de gerentes, que se a comunicação for, e assim, todos os assessments que a gente faz em RH para treinar esses caras, prepara-os para serem melhores gestores das suas equipes, e não melhores membros de equipe, porque a gente assume que eles já estão prontos. Mas não, resgatar a horizontalidade é um ponto fundamental para que esses gestores reconheçam uns aos outros enquanto time que são, e as suas vulnerabilidades e o seu compartilhamento de competências. Quando a gente conserta ali, a gente vai consertar todo esse fluxograma, esse mindset que está estabelecido, que é formalista, que vem lá do Durkheim, do estrutural funcionalismo, que dividiu a nossa vida em estratégico, tático e operacional. E, porra, vamos acabar com isso. Está na hora da gente derrubar esses organogramas, né, e enxergá-los não como uma estrutura tão formal estabelecida, mas a organização como algo disforme, onde o que deveria ser estratégico, onde a hierarquia equivale à hierarquia das ideias, e não a funcional. Então, acabei me empolgando aqui, saindo um pouco da Maravilhosa a pergunta, resposta. para tentar explicar essa ideia de que o mundo mudou. Se as organizações não mudarem, mas principalmente se os líderes não mudarem, mudarão os líderes.
Isso tem um capítulo, uma parte do livro dele que ele fala sobre isso, tá, gente? Se os líderes não mudarem, vamos mudar os líderes. Achei, é o que eu penso honestamente. Só reafirmo o que você já disse. Tem aqui dois comentários. A Isi Alessandro fala assim: às vezes muito acham que o problema é da comunicação, departamento, e não de comunicação, né? E você traz muito isso, né? Você tem uma análise exatamente disso, né? Que essa comunicação não está em um processo, não está numa pessoa, está num processo. Então, não é uma pessoa, não é uma área, né? É um processo. Uhum. Tem muito a ver com o que a Alessandro aqui diz. E tem uma pergunta aqui que eu achei boa para a gente poder passar para a nossa próxima aqui, que é assim, aqui, que e a comunicação. Não, peraí, é dos projetos que eu queria pegar aqui. A comunicação em projetos muda muito das em estruturas tradicionais? Tá. Vamos lá. Um projeto, eu diria que é um bom, inclusive é um bom aprendizado para as novas práticas dessa comunicação 4.0 que a gente está falando aqui, né? Desse novo mundo. Porque um projeto necessariamente é algo transversal numa empresa, né? Ele corta transversalmente esse organograma porque ele envolve diferentes níveis hierárquicos e de diferentes funções. E aí foi interessante, eu acho que vou tentar juntar um pouco essa fala com a pergunta ali do Luiz e Alessandro, né, da estrutura Isso. setorial. O que acontece, né? Nesse mindset atual, o vigente, o hegemônico que a gente ainda vive dessa estrutura tradicional das empresas, a comunicação é um setor. E é um setor que parece que as empresas, assim como eu falei que a gente tem a tendência pessoal de terceirizar para a mídia, terceirizar para o meio, as pessoas também têm, e os gestores, em geral, têm a tendência de terceirizar a comunicação para a área. Ah, então se eu tenho uma área de comunicação, de quem é o problema de comunicar? Da área. E essa área virou um hub centralizador. Então, se a área de compras quer falar com todos os colaboradores, ele tem que validar um comunicado com compras, que aprova com o diretor A, B e C, para então comunicar a todos os colaboradores. E eu estou falando em digitalização da comunicação. E digitalizar igual a descentralizar. A ressignificação da área de comunicação é pensar essa comunicação não mais como uma responsabilidade de um setor, mas como uma responsabilidade de todas as pessoas. E o comparativo que eu gosto de fazer, para alguém que trabalha na indústria, pode confirmar para mim aqui, por favor, que a comunicação seja vista em qualquer organização, assim como a segurança do trabalho é vista na indústria. Porque a segurança, assim, a área de segurança numa indústria, ela exerce um papel adicional, que é o papel de fiscalização, que a comunicação nunca vai fazer, mas ela essencialmente exerce um papel de curadoria de métodos, processos e regras de conduta que são comuns a todos e que todos praticam. Então, assim, eu visito empresas que são indústria, eu vou subir uma escada com um analista de RH e esse analista de RH me diz, usa o corrimão, porque ela está preocupada com a minha segurança, porque existe um padrão de processo para isso. E a comunicação deveria ser vista desta mesma forma, né? Como algo que é responsabilidade de todos e que a área, ao invés de ser operacional, produtora, criadora de campanhas, de datas comemorativas, produtora de comunicados por e-mail, deveria ser uma área curadora dos diálogos difíceis e uma área consultiva, business partner dos gestores para orientá-los e educá-los para que esses caras melhor se comuniquem entre si e com suas equipes. E aí, né, agora eu puxo de volta aquela colocação sobre projetos. Os projetos melhor exemplificam isso, porque a gente tem a oportunidade de num projeto transversal, produzir todas essas conexões, porque num projeto a hierarquia formal ela também não existe, né? Porque ele é transversal. Então, assim, o projeto deveria ter alguém deste projeto responsável pela comunicação do projeto. Que se encontrar uma tecnologia social para fazer isso, melhor ainda. Né? Então, acho que
faz sentido aí diante das perguntas que a gente teve. Perfeito. Olha só, nós já estamos chegando ao fim, você acredita? Eu Ai, estou aqui linda. horrorizada, porque eu queria mais uma hora. Mas eu Capítulo vou. 2. Hã? Vamos fazer mais um episódio aí Não depois. é? Sem problema. Não, vamos combinar. Eu vou fazer uma parada e vou ter ainda uma pergunta final, vamos fazer os encerramentos, mas eu já vou sortear o livro, né? Top. Eu já Tá tenho bom. aqui a minha equipe, a minha auditoria, né? Coloca o nome Uhum. de todo mundo, né? Brincando a auditoria, mas é minha equipe, coloca o nome de todo mundo no sisteminha e sorteia. Então a gente tem aqui eu pego logo 5 a 6 nomes, porque se não tiver, a gente já vai passando para o próximo. Mas a primeira pessoa sorteada, eu acho que está aí, que acabou de fazer uma pergunta, é a Sânia Franklin. Olha, Sânia, se você estiver aí, por favor, nos sinalize. Você é a vencedora do livro, do Daniel, uma ótima aquisição. Você vai certamente concordar comigo. E enquanto a Sânia não me dá retorno, tá aqui os outros nomes, vamos ver, né? Oba, Sânia apareceu. Sânia, então olha, vou mandar para você, endereço eu já tenho, você vai receber. obrigado. Muito bom. Para a gente poder ir para os finalmente, né? A gente tem aqui 12 minutinhos, eu queria trazer um pouco, acho que um assunto que a gente também falou muito, que é a questão do engajamento, né? Então, você falou muito que falta o feedback nos processos de recrutamento interno, existem vários problemas no fluxo de comunicação interna, as empresas se comunicam mal, deixam coisas básicas de fora. E aí você fala muito de como tratar e moldar, né, o ambiente cultural, físico, tecnológico, para que sejam criadas experiências prazerosas, incríveis, como você já trouxe o termo, né? Então, eu queria, assim, que dicas que você poderia nos dar, né? Primeiro, se você puder até definir o que é de fato uma pessoa engajada com a organização, acho que é legal para a gente criar aqui um conceito comum. E que dicas você pode nos dar a respeito desse processo de engajamento? Você falou da escuta, que é incrível, necessário, mas que outras dicas você poderia trazer como sugestões? Tá bom. Então vamos lá. Colaborador engajado na empresa é aquele que tem o propósito no coração e a estratégia na cabeça. Lembram da dualidade, né? Gestão e cultura? Então ele tem estratégia onde tem que estar, que é aqui, e propósito onde tem que estar, que é aqui, que é na emoção. E engajamento, ele está muito mais associado ao futuro do que ao passado. Costumo fazer a diferenciação. Assim, motivação é o que me traz até aqui, o impulso inicial para eu começar alguma coisa, engajamento é o que me faz concluir bem feito aquilo que eu comecei. Então, os fatores engajantes de uma empresa são relacionados ao futuro, estão muito mais vinculados à estratégia, e os fatores motivacionais estão muito relacionados a propósito, ao que me trouxe até aqui. Então, ponto 1, colaborador engajado é isso, né? E o engajamento nas empresas, ele se dá nessa experiência do colaborador e como a Daisy bem colocou, a conexão entre esse ambiente tecnológico, ambiente físico e ambiente cultural, que é o conceito do Jacob Morgan, né, sobre o que é experiência do colaborador, o que é employer branding, essa intersecção, ela se dá justamente o que conecta essas três coisas. Porque, vamos lá, a gente está muito contaminado, não, mas está muito vinculado àquele conceito de ambiente físico Google. Isso por si só não é employer branding. Isso é um elemento constituinte. Então, assim, não é porque eu botei escorregador na empresa, máquina de fliperama, ping-pong, que eu estou fazendo employer branding, né? E aí tem uma outra frase que eu vou tentar conectar para começar dicas talvez mais práticas. Eu sou muito mais do conceito do que da dica prática, mas eu vou tentar fazer isso. Perfeito, não, ok. Que é o seguinte, tá na página 20 lá do meu livro, assim, é uma das coisas, eu não sou de me gabar, mas eu acho que é uma das coisas mais legais que eu já escrevi, em que eu digo assim, não é o amor que mantém o relacionamento, é o relacionamento que mantém o amor. Perfeito.
Isso vale para a nossa vida pessoal, isso vale para a nossa vida empresarial. Então, é essa experiência do colaborador que vai garantir que aquela, aquele amor que eu ganhei quando eu fui contratado perpetue. E aí, o fator fundamental para isso, que tem a ver com escuta também, está relacionado a um fator que determina para a gente, seres humanos, isso é quase que antropológico, que é o fator que liga o nosso botão colaborar ao invés de competir. Que a gente tem um botãozinho, né? Quando eu vou competir, quando eu vou colaborar. Quando que eu colaboro ao invés de competir? Quando eu confio, nos meus pares, quando eu confio nos outros seres humanos, quando eu confio na comunidade. Se eu não confio no outro, eu vou querer os recursos que são escassos no planeta e nas organizações, no planeta, nas nações, nas famílias e nas organizações, em todos os campos da vida. Os recursos financeiros, materiais, inclusive os recursos afetivos, o amor também tem seus limites, né? Então, quando eu confio no outro, eu divido. Quando eu não confio, eu vou competir, vou querer para mim. Eu vou querer mais para mim, eu vou ser egoísta. E aí a confiança é o elemento primordial para as relações. E aí vamos para o prático. Daisy me liga, minha colega de trabalho, explica uma demanda dela por 5 minutos sobre algo que ela precisa que eu faça para ela, que é o meu trabalho fazer. Eu tenho que entregar para ela, porque é o meu trabalho fazer. Ela me explica essa demanda e no final do papo com ela eu digo, beleza, Daisy, mas manda um e-mail formalizando. O que eu estou dizendo? Deise, eu não confio suficientemente em ti. Eu sei que é o meu trabalho, mas manda um e-mail formalizando, porque se der merda, eu vou botar a culpa em ti. Perfeito. E isso reitera, reforça e cristaliza essa perspectiva de pouco confiar nas pessoas. Tanto quanto o vai falando que eu estou ouvindo. Você vai falar com o seu colega, ele está lá mandando e-mail, você vai falando que eu estou ouvindo. Olha para mim, desgraçado. Conecta olho no olho. Para a gente ter uma comunicação que seja afetiva, não só efetiva. Né? E isso produz raiva no outro. Então, assim, eu entendo que a organização muda quando a gente troca o manda e-mail formalizando por conta comigo. Quando a gente troca, vai falando que eu estou ouvindo por fala, colega, que eu estou aqui, conta comigo. O conta comigo é fundamental. A gente vai mudar as empresas quando a gente ajudar as pessoas a confiarem mais umas nas outras. E isso passa fundamentalmente por a empresa confiar primeiro. Quem tem que dar o exemplo é a empresa. Quem tem que ouvir o colaborador e transformar essa escuta em prática é a empresa. Confie primeiro e as pessoas vão te surpreender. Olha, Daniel, eu queria que tivéssemos mais 1 hora. Não temos. Eu vou me despedir e eu vou deixar a live para você fechar. Você pode falar o que você quiser, divulgar o seu trabalho, como você desejar. Eu só vou agradecer muito. Eu estou honrada pela sua presença, feliz por ter conhecido você, né? Que a gente possa ter oportunidades de fazer mais e mais trocas, enfim, colaborar um com o outro, né? Eu acredito muito nas parcerias. Quero agradecer a chegada da Ana Mockney. Ana foi uma das nossas convidadas nas primeiras lives. Ana, depois assiste, você vai adorar. Você chegou agora, assiste do início. Dani, obrigada. Dani Dantas, muito obrigada pelo reconhecimento. Eu também estou encantada com o Daniel. E eu quero só dar um recadinho da próxima live, semana que vem, 21 horas, com o Igor Coso, que é o executivo principal, né, o diretor-geral da ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, que vai falar sobre o evento que acabou de acontecer semana passada, CBTD, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento da versão digital. Ele vai falar dos highlights do evento. E, para fechar a minha parte, já agradecendo a todos que participaram, eu também trouxe um pedacinho de uma música que eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou, que é uma música que, para mim, faz muito sentido na relação das experiências incríveis, que é um trecho dos Titãs que fala assim: a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. E entrego para você, Daniel.
para você fechar aí com... vai ser muito difícil fechar depois das suas palavras, né? Não só pelo tempo que ficou curto, mas também porque foi uma excelente escolha, né? Adoro Titãs e faz todo sentido, né? Então, vou seguir por esse caminho. Então, primeiro, agradecendo a todos que participaram, as pessoas da minha equipe que estão aqui, a Joyce, o Will, eu vi a Helena aqui, que também é uma amiga muito querida, a Larissa, a Natália, todas essas pessoas que eu vi aqui prestigiando. Muito obrigado pela presença de vocês. E acho que tu disse tudo desde inteiro e não pela metade. E para a gente se encontrar inteiro, integral dentro das empresas, a gente precisa ser reconhecido como seres humanos. E para ser reconhecido, sabe que tem aquela frase, né? Quem não é visto não é lembrado, quem não é ouvido também não é lembrado. Então, talvez a principal dica seja ouçam as pessoas. A gente está vivendo um mundo em que ninguém está disposto a ouvir ninguém, porque todo mundo tem razão. E estamos vivendo um câncer na nossa sociedade, que é essa bipolarização, essa divisão, e que eu não preciso escutar o outro, porque eu estou certo, porque eu tenho razão, né? Porque eu sei tudo. E aí o mundo está se dividindo. E está se dividindo cada vez mais entre os que querem competir e os que querem colaborar. Eu sou dos caras que quer colaborar, vejo que a Deise também espero que todos vocês sejam, porque a gente tem muito, mas muito mais a ganhar do que dividindo, do que competindo. Obrigado aí pela experiência incrível, espero que vocês tenham gostado de estar aqui tanto quanto eu. Tenho certeza, tenho certeza. Olha, pessoal, muito obrigada. Daniel, vamos marcar novos papos, vamos nos conectar, né? Nessa transformação em busca da colaboração. Gente, até a próxima quarta-feira. Aos que chegaram hoje, se puderem, permaneçam conosco, né? A gente tem aí mais 2 lives dessa celebração dos 10 anos, mas depois vem uma nova série. Certamente o Daniel vai estar na nova série. Mas, enfim, a gente vai estar falando aí sobre alguns outros temas também conectados à comunicação, liderança, gestão. Aguardem as novidades. Um beijo enorme, Márcio. Que bom que você gostou. Márcio é o nosso curador. Então, se ele está dando feedback é porque foi legal mesmo. E, Daniel, super boa noite. Beijo Obrigada grande pela sua para todos generosidade. vocês. Um grande beijo. Tchau, Até tchau. breve. Até breve. Tchau.